Science Cast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos ao Science Cast, um programa de comunicação de ciência, onde nós conversamos com cientistas que exercem a sua profissão em Portugal. O nosso convidado neste episódio é Fernando Mendes, um professor da Universidade de Aveiro, professor catedrático, que é físico. Tinha feito o doutoramento em Física na Universidade do Porto, mas desde 2002 está então em Aveiro, onde já foi, aliás, vice-reitor. É um físico teórico e trabalha em Física Estatística e gosta de sistemas complexos. Vamos nesta conversa tentar descomplexizar um pouco a mensagem para perceber o que é que faz e para que todos possamos perceber melhor o que é que faz. Professor, obrigado. De que é que anda à procura nas suas investigações? Não é uma pergunta fácil. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. Bom, há muitos desafios que se põem hoje em dia, não é? E portanto, nós dominamos um conjunto de técnicas analíticas e computacionais e, portanto, sempre que deparamos com um problema interessante, suscita-nos curiosidade, sei lá, perceber a estrutura da internet, ou perceber a estrutura da web, ou perceber uma rede social, como é que se organiza uma rede social e que tipo de comportamentos é que tem, como é que se pode entender essa rede social. Portanto, todo este tipo, ou por exemplo as epidemias. Por exemplo, eu fiz vários trabalhos agora na altura do Covid, porque o problema surgiu, não é? Surgiu a possibilidade, porque não utilizar as nossas técnicas para desenvolver algum trabalho e tentar passar alguma informação que fosse relevante. Por exemplo, nós fizemos trabalho ao nível da vacinação, do protocolo da vacinação. Qual foi a ideia? Portanto, recorda certamente que havia um protocolo que era mais ou menos standard em todos os países, que mais ou menos todos os países adotaram, que era começar pelas pessoas mais idosas, depois, passada uma fase, passava-se às pessoas de 70 anos, depois de 60 anos e por aí adiante, até que chegava aos mais jovens. Mas era óbvio que a economia, ou por exemplo, parte dos serviços tinham que funcionar. E em geral, o grosso do trabalho, a maioria são pessoas de meia idade, 30 anos, 40 anos, que estão, sei lá, nas caixas de supermercado, os condutores dos autocarros, etc. E que eram pessoas que tinham muitos contactos sociais, mais do que comum dos mortais. E, portanto, a questão que se pôs foi, será que se nós vacinarmos em simultâneo, por exemplo, como dizia o protocolo, as pessoas de 80 anos ou 70 anos, se vacinarmos uma determinada classe de pessoas com 30 anos, eu teria que saber qual era o grupo a estudar, será que isto tinha consequências digamos assim, no número de mortes, no número de infectados? E o que nós chegámos à conclusão, e os resultados bateram certo, quer dizer, hoje conhece-se os dados, e portanto foi fácil de verificar que os nossos resultados estavam bem. Portanto, nós pegámos num padrão, nós nem tínhamos muitos resultados nacionais, mas fomos ver o que era a característica mais ou menos europeia, será na escala de jovens de 0 a 10, de 10 a 19, de 21 ou de 20 a 29. Portanto, dividimos aquilo em décadas, escalões, e vimos como é que eram as interações entre escalões. Onde é que estava, digamos assim, o core das interações. Sei lá, as pessoas mais idosas interagem às vezes com os netos, portanto havia ali uma certa interação entre jovens e pessoas mais idosas, mas havia ali no meio, alguns na escala dos 30 anos, um grupo de pessoas também interagia muito. E portanto nós dissemos assim, vamos meter no nosso modelo, vacinar em simultâneo com as pessoas de 80 anos e de 70, também uma fração das pessoas de 30 anos. E isso tinha consequências, não foi adotado, claro. Na altura dei uma entrevista, publicámos isto, apareceu nas notícias, lembro-me de ter dado uma entrevista para a TVI, mas mesmo assim não teve impacto nenhum. Mas hoje, analisando os resultados, via-se que, por exemplo, em Portugal tinha, pelo menos é o que diz o estudo, teria uma consequência no nível de mortos e de infectados. Mas, portanto, o estudo não teve... Na altura, como disse, era um modelo, não é? Onde é que tinham dados para alimentar, digamos assim, esse modelo? Não, nós tínhamos dados porque o modelo tem por base, por exemplo, a taxa de infecção, né? e essas informações nós mais ou menos já tínhamos, porque os hospitais já estavam a dizer, olha, e sabíamos quanto é que era o tempo que demorava em ser infectado e a manifestação da doença, portanto, a incubação, etc. Esses são 5 dias, são 7 dias, portanto, esses... E tiveram acesso fácil a esses dados? Sim, razoavelmente fácil, porque eram dados mais ou menos internacionais e nós usámos
podíamos ter, não havia diferença, digamos assim, em termos de propagação aqui ou na Alemanha ou nos Estados Unidos, e portanto nós tínhamos dados que eram fiáveis. E portanto isso foi incorporado no modelo, portanto um conjunto de parâmetros, e depois era fazer umas equações analíticas, meter em conta aquilo, portanto tinha muitos parâmetros, equações muito complicadas, depois aquilo é resolvido no computador. Nós conseguíamos ver aquele RT que tanto se falava todos os dias, não é? Toda a gente via aquele número na televisão, está acima de 1, nós conseguíamos calculá-lo e nós também seguíamos isso. Disse-me há pouco que isso não foi adotado, digamos assim. Porquê? Havia desconfiança, havia falta de confiança. Nós víamos todos os dias na televisão, havia aquilo, toda a gente, todos os dias se falava daquilo na televisão, e muitas das vezes, enfim, se calhar até sem pouca informação. E havia aquelas reuniões, também não sei se eram quinzenais, com o Presidente da República e um conjunto de especialistas e tal. Eu nunca fui chamado a dar opinião numa coisa dessas, portanto, se calhar também não sabiam, não é? Ou não acreditavam, ou também muitas vezes tende-se a seguir aquilo que se faz nos outros países, porque os outros países é que fazem bem, e nem sempre é verdade, porque, de facto, o nosso grupo é considerado um grupo top no mundo, nesta área de análise de redes e esse tipo de coisas, mas pronto, aqui não foi valorizado. E pronto. Mas hoje eu pego nos dados reais, ponho-os em cima do modelo e aquilo de facto bate certo que havia se calhar menos 5 mil mortos. Ou algo assim. E acredita que a partir de agora, ou a partir do momento em que há essa confirmação, que há mais aceitação, digamos assim, e utilização, ao fim e ao cabo, porque há uma pergunta que se faz às vezes aos cientistas, que eles não gostam nada, que é, para que é que serve o que está a fazer? Olha, eu recordo-me que quando eu era estudante, eu fiz doutoramento, como disse, fiz doutoramento em parte, foi aquilo que se chama doutoramento sanduíche. Eu fiz uma parte no Porto, uma parte em Oxford e uma parte em Genebra. Uma parte do tempo passei em Genebra, 6 meses, outros 6 meses em Oxford, e foi muito importante para mim. As pessoas pensam que não, mas até esta vertente de poder, assim como os estudantes com Erasmus, não é? Aquela possibilidade que se dá de fora, eu acho muito importante. E portanto eu tive a possibilidade de ver outros mundos, de perceber onde é que estava a fasquia, que a gente às vezes está sempre cá, aquilo que há bocado se falava, não é? Se a gente está sempre no mesmo sítio, acha-se que é o melhor e nem conhece o que é que se faz noutras realidades, não é? E foi um pouco isso. Portanto, essa vantagem... Há alguma ponte, digamos assim, entre isso que me está a dizer e o facto de ter feito o doutoramento na Universidade do Porto e depois ter ido para a Universidade de Aveiro? Bom, por conhecer outra realidade também? Não, ou oportunidade? Aí não foi tanto, foi mais uma oportunidade, não é? Foi, portanto, a gente progride na carreira através de concursos, não é? Claro. Eu comecei por ser professor auxiliar no Porto, onde também fiz a agregação, que é um dos requisitos para se progredir na carreira, e depois surgiu uma oportunidade na Universidade de Aveiro de concorrer a professor associado, e eu concorri. Na altura até pensei que não... Pronto, porque isto também havia muito aquela coisa de uma pessoa ir para outras universidades, às vezes não é bem aceite, mas a Universidade de Aveiro nesse aspecto foi muito aberta e eu ganhei o concurso. Eram 3 lugares, eu fiquei em primeiro lugar. E ganhei o concurso, fui para Aveiro, tomei a decisão, no início um bocadinho arriscado, porque a gente está habituado a um determinado local e portanto tem alguma dificuldade em mudar, mas mudei, fui bem acolhido, tive boas condições e desenvolvi um trabalho relevante. E chegou a professor catedrático? Cheguei a professor catedrático bastante rápido, em 2005 já era professor catedrático, portanto 3 anos depois já estava como professor catedrático. E entretanto, mais tarde, foi vice-reitor já também, não é? Fui vice-reitor. Como é que foi essa experiência? Aí, como vice-reitor, a ciência ficou um bocadinho para trás, não? Mais ou menos. Eu era vice-reitor para a área da ciência. Bom. Eu era vice-reitor para a área da ciência, portanto tinha a incumbência de zelar, digamos assim, e de promover a ciência ao nível da Universidade de Aveiro. E pronto, eu de facto, maior parte do meu tempo na Universidade de Aveiro, eu fiz muita ciência, mas também fiz muita administração, porque eu cheguei em 2002, em 2004 tornei-me diretor do Departamento de Física, onde estive até 2010. Em 2008 fui coordenador do instituto a que pertence, que é o I3N, também até 2010, porque deixei esses cargos, porque em 2010 entrei para vice-reitor, portanto para ser vice-reitor para a área da investigação, e estive até 2018. E portanto, está a ver, a maior parte do tempo que passei na Universidade de Aveiro foi a fazer administração. Mas eu tinha um grupo fantástico, e portanto, sem esse grupo eu não era aquilo claro. Que não seria o que sou, não é? Porque me ajudaram muito, um grupo enorme e muito talentoso,
E, portanto, eu tentava, às sextas-feiras nós tínhamos sempre os seminários de grupo, eu tentei manter os seminários de grupo sempre a correr, e, portanto, eu tirava um bocadinho e ia lá, assim como também ia muitas vezes à noite, ou seja, eu terminava, digamos assim, o trabalho normal na reitoria, e ia jantar a casa e muitas vezes voltava à universidade e então das 9 à meia-noite estava com alguns dos meus colaboradores que também são notívagos, gostam de trabalhar à noite e portanto era uma boa oportunidade para estar em contacto. Para essa atividade, tem que retirar tempo, porque o tempo não é elástico, não é? Há a vida social, há a vida em família... É verdade, a família sofre um pouco, não é? A família sofre um pouco. Eu agora lembrei-me de uma situação de uma investigadora francesa, Barré Sinoussi, que esteve ligada à descoberta do vírus da SIDA, e ela contou uma vez numa reunião em que estávamos que no dia de casamento ela, antes de ir para a igreja, ainda foi ao laboratório. Então, às tantas recebe um telefonema. Era o futuro marido. Olha, é só para saber se sempre vens ou não. Acredito. E às vezes as pessoas têm mesmo a necessidade de ir ao laboratório porque têm coisas a correr e podem perder meses de trabalho, não é? Sim. Portanto, há pessoas, e então, em especial os experimentalistas, eu não tenho tanto esse problema porque eu dependo só de um computador, embora às vezes põe coisas a correr no computador, tem que se verificar se as coisas estão a correr normalmente. Mas um experimentalista certamente tem que ir com maior regularidade ao laboratório. Portanto, certamente era uma experimentalista e tinha essa responsabilidade, e embora fosse casar, seria importante não perder o trabalho. Ainda voltando ao seu tempo de vice-reitor, melhor, com a experiência acumulada como vice-reitor, como é que estão hoje as universidades, em termos de gestão das próprias universidades? Sabemos que há universidades que estão em grandes dificuldades financeiras, não será o caso da Universidade de Aveiro, mas há outras, não vale a pena estar a nomeá-las, mas o que é que se passa na gestão das universidades que algumas não têm ou dificilmente sobrevivem? Pois a resposta é difícil, não é? A resposta é difícil. Claro, o dinheiro é limitado, é um sistema conservativo, não tem havido aumentos significativos ao nível do orçamento. Portanto, as universidades têm tentado complementar isto com receitas próprias que vão buscar empresas, ou, por exemplo, programas como o PRR, não é? As universidades conseguiram muito dinheiro e estão a fazer muitos edifícios, ao nível também de equipamentos e alguns projetos, portanto, com a indústria, algumas ligações à indústria, e, portanto, tem sido uma fonte para buscar receitas, porque o Orçamento de Estado tem sido mais ou menos conservado, não é? E, portanto, uma universidade tem boa investigação e por vezes até envolvida num setor empresarial forte e com alguma apetência para usar a universidade, porque reconhece que a universidade pode ser importante nas suas funções, tende a sobreviver melhor, não é? Universidades não têm tanto esta iniciativa, se calhar viver só à custa do Orçamento de Estado é mais difícil. É mais difícil. Há uma discussão que está também outra vez em cima da mesa, que é a relação das universidades com os politécnicos. Em Aveiro há um politécnico que está, não sei se é integrado, não sei se é o termo certo. Eu não diria integrado, quer dizer, faz parte do modelo da universidade ter as duas valências. E isso é vantajoso ou não? Tem sido vantajoso e eu acho que continua a ser vantajoso. Acho que foi uma ideia excelente do professor Júlio Pedrosa, penso que foi o professor Júlio Pedrosa na altura que implementou, que pensou ter esta valência. No fundo foi ter polos da universidade em regiões onde tinham determinadas necessidades. Está a ver? Isso ajuda à integração da universidade. Ao fim e ao cabo, é a responsabilidade da universidade também se ligar à sociedade, não é? Para o desenvolvimento regional? É isso mesmo, porque foi à procura de locais onde tinham necessidades específicas, sei lá, imagine, Oliveira das Meias, tem ali um setor forte, calçado e outro tipo de indústria. Foi a Águeda, por exemplo, havia lá a questão da metalomecânica, havia muita indústria, as bicicletas, as motorizadas, etc. Portanto, foi buscar nichos onde podia ter alguma preponderância. E, por outro lado, também uma facilidade para os próprios estudantes. As comunicações são
fáceis no litoral, não é? Porto, Espinho, Ovar, Aveiro, ou ir até um pouco para sul, mas se vai para o interior, a comunicação para Viseu, enfim, é fácil de carro, mas já não é fácil. Um estudante que não tenha carro, não é? E quem diz São João da Madeira, Oliveira das Meias, portanto, toda a Vila da Feira, portanto, as comunicações não são tão fáceis. E, portanto, acho que também jogou aí um papel, ajudar os jovens a não se deslocarem tanto e a ter ali uma possibilidade de poderem estudar, não é? Muito bem. Voltemos um bocadinho ao Fernando Mendes físico. Como é que um físico se dedica à área que se dedicou, ao fim e ao cabo? Pois tem a ver com... Pronto, como disse, eu sou treinado em Física e Estatística, portanto, são modelos estatísticos. E, portanto, tudo isto que estamos aqui a falar também não são mais do que modelos estatísticos, não é? E, portanto, nós vamos sempre um pouco à procura de aplicações das coisas que fazemos. E a preponderância dos computadores, portanto, a capacidade dos computadores aumentou muito nos últimos anos. Aliás, por isso é que nós hoje temos os Facebooks, essas coisas todas, têm a ver com a capacidade que os computadores têm. Mas, ao mesmo tempo, também deu lugar... Emergiram muitos dados, não é? Há muita informação. O Big Data, não é? O Big Data, não é? E, portanto, ao termos muitos dados e termos computadores potentes para os tratar, foi uma terra, digamos assim, um terreno fácil para usarmos os nossos conhecimentos de modelos estatísticos. E é isso que fazemos, não é? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, ainda ao nível com o Covid. Há uma lei que se chama Lei de Benford, que é muito conhecida e é muito usada, que tem a ver com o seguinte: eu se fizesse a pergunta, se a gente pegasse aqui em várias faturas, ou faturas de ir aos restaurantes e não sei o quê, e olhássemos para o primeiro dígito, que pode ser um 1, pode ser um 2, pode ser um 3, pode ser um 9, portanto de 1 a 9, qual era aquele que achava que aparece com mais preponderância? Aparecem todos iguais, tanto aparece um 9 como aparece um 1, ou o 1 aparece mais com o 9 e assim sucessivamente. Bom, qualquer pessoa que pense um bocadinho nisto vai dizer que aparecem todos com a mesma probabilidade. Ok? Mas na prática não é assim. O 1 aparece mais que o 2 aparece mais que o 3 e assim sucessivamente. Ou seja, há uma lei por trás daquilo. Chama-se Lei de Benford, foi ele que observou pela primeira vez. E isto é usado em milhentas coisas, seja em estatísticas de cancro, seja que é feito nos Estados Unidos, seja, por exemplo, no bilhete de identidade, para identificar erros. Se a gente escreve o número do bilhete de identidade, mas enganou-se lá num dígito, a lei de Benford imediatamente permite detectar que há ali um erro, que aquele número não está bem ali. Portanto, é usado em muitas coisas. E nós o que é que fizemos? Fomos também usar a lei de Benford para os dados do Covid. Dizer assim, houve manipulação dos dados pelos países ou no número de mortes e no número de casos. Está a ver? E então, porque todos os dias saíam estatísticas. Portanto, nós tínhamos os dados do número de mortes por país, do número de casos por país, etc. E então aplicámos a lei de Benford. E conclusões disso? E as conclusões são muito engraçadas, porque de facto nota-se que em muitos países... Quer dizer, eu não estou a dizer que fizeram batota. Sim. Mas pode ser por falta de meios, por erros, por relatórios, por reportes que são errados, não é? E nota-se ali situações com discrepância. Quer dizer, há países que já se esperava que havia certamente algum controle por manipulação, por interesses políticos, para não passar uma mensagem má. Mas noutros não se esperaria tanto. E nota-se algumas discrepâncias. Mas isso... Há aqui vários efeitos, não é? Por exemplo, até há pessoas que morrem de Covid, mas só morrem passado, sei lá, um mês. Sim. E, portanto, podiam não estar a contar para a estatística. E, portanto, os dados têm algumas nuances, não é? Mas nota-se, com este estudo, nota-se que há países onde há algumas coisas sensíveis, não é? Fernando Mendes é presidente, penso que ainda é presidente da Sociedade de Sistemas Complexos. Por acaso já não sou, deixei de ser, fui durante 3 anos, mas foi recentemente que deixei de ser agora. E o que é isto? Uma sociedade de sistemas complexos? O que é? Não, o que é que faz uma sociedade dessas? Pois, a sociedade... É uma sociedade científica? É uma sociedade científica, não é? Como há muitas em várias áreas, com todas as áreas científicas, em geral têm uma sociedade. E, portanto, os sistemas complexos emergiram, mais ou menos no ano 2000, a comunidade cresceu imenso e, portanto, foi, digamos, uma forma de organizar a comunidade, de ajudar a promover a área, de organizar, por exemplo, uma grande conferência mundial todos os anos, de, por exemplo, dar recursos a alguns jovens em alguns países que não tinham facilidades para
para ir fazer um doutoramento noutro sítio, ou pelo menos fazer um estágio, e portanto nós tentamos ou ajudar a conferências mais regionais, a levar alguns jovens a essas conferências. Portanto, a sociedade tinha alguns propósitos e foi um pouco organizar, digamos assim, as pessoas, dar alguma coerência aqui a um conjunto de pessoas. É uma sociedade portuguesa, portanto. Não, é uma sociedade mundial. Era uma sociedade mundial. Portanto, há uma sociedade mais ligada a redes, onde eu também posso estar envolvido, mas esta é mais abrangente. Portanto, é sistemas complexos no seu todo. Portanto, podem ser problemas de economia, tem pessoas da área da economia, tem pessoas da área da computação, tem pessoas das áreas sociais, sociólogos, tem físicos, tem matemáticos, enfim. Tem pessoas das mais diversas áreas, desde que trabalhem em sistemas que a gente lhe chame complexos, não complicados. Sim. Porque para nós é diferente. Complexo e complicado é diferente. Para nós complicado é um carro ou um avião. Sim. Não é? Porque pronto, um computador é uma coisa complicada, não é qualquer um de nós que sabe porque é que está lá aquela peça. Mas há alguém que sabe porque é que aquela peça está lá. E ela não está lá a mais, nem está lá a menos. Portanto, é um sistema complicado, mas se a gente sabe, não espera comportamentos anormais dali. Um sistema complexo é diferente. A gente costuma dizer que o todo é mais que a soma das partes. Ou seja, quando os vários agentes estão em interação, há comportamentos que emergem. E, em geral, comportamentos que não são previsíveis. Por exemplo, a Bolsa de Valores. Às vezes há um crash. Pois. Não é previsível. Não é? Está toda a gente ali a tentar ganhar dinheiro, cada um a dar o seu melhor, mas são muitas pessoas em interação e, às vezes, há um comportamento com uma determinada tendência e surge um crash. Está a ver? Ninguém conseguia prever aquilo. Ou um tremor de terra. É um sistema complexo. Também ninguém consegue prever. Há sinais, às vezes, conseguem-se sinais, mas ninguém consegue prever com precisão que vai haver um terremoto, por exemplo, em Lisboa, ou no Algarve, ou no Porto. E, portanto, é esse tipo de sistemas onde emergem comportamentos que não são previsíveis, ou seja, não é possível prever, que encaixam nesta área. E isso há muitos. Há muitas áreas onde isso acontece. E numa sociedade deste tipo, há a partilha de conhecimento e de experiências, isto é, a ciência disto, e é verdade, hoje em dia é multidisciplinar, não é? É um caso, como me disse, há pessoas de diferentes áreas, não é? Se há sítio onde ela é multidisciplinar é aqui por natureza, porque, de facto, por exemplo, nós vamos buscar dados do Twitter para fazermos um estudo, está a ver? Por vezes precisamos de alguém da área da ciência de computadores, porque para ir fazer a aquisição dos dados, alguém mais especialista naquela área, que saiba facilmente fazer um robô, ir apanhar os dados. Portanto, ou, por exemplo, estamos a trabalhar numa área da biologia, uma rede de proteínas ou coisa qualquer, uma rede biológica qualquer. E se calhar vamos buscar alguém da área da biologia, ou foi alguém da área da biologia que nos contactou, porque tinha uns dados, achou que aquilo podia ser estudado pelos nossos métodos, então nós fazemos uma colaboração com ele. Embora às vezes a comunicação não é fácil, mesmo entre cientistas, mas de diferentes áreas, nem sempre a comunicação é fácil. Porquê? Porque falam linguagens diferentes? Linguagens diferentes. E às vezes também as pessoas esperam que nós, mais físicos estatísticos, mais na área da matemática, física-matemática, conseguimos dar bem resposta a tudo. E nós nem sempre conseguimos dar resposta a tudo, não é? Nós temos que simplificar ao máximo o problema. A gente costuma dizer que uma vaca para um físico é uma esfera pintada de preto e branco. Está a ver? A gente reduz uma vaca a uma esfera pintada de preto e branco. E depois começa a complicar um bocadinho, mas é depois de perceber o mais fundamental é que se começa a partir para coisas diferentes. E às vezes isso não é fácil esta comunicação com as pessoas que pensam que a gente consegue resolver o problema na maior das generalidades, e não é verdade. Falou de alguns temas complexos, por exemplo, o caso da Bolsa, que há muitos agentes e que há uma alteraçãozinha num pequeno pormenor. Isso fez-me lembrar a teoria do caos, que diz, ao fim e ao cabo, isto tem a ver com a teoria tem do um caos. pouco, não estou a dizer que não são sistemas caóticos, no sentido que se fala de caos, mas é um pouco isso, quer dizer, as condições iniciais determinam um pouco às vezes o resultado final, não é? E não é linear perceber porque é que foi isso, não é? Ora, exatamente. Não é? Com os vossos sistemas, com o vosso conhecimento, conseguem minimizar o desconhecimento sobre isso? Isto é, conseguem lançar alguma luz sobre isso? Provavelmente foi aquele aspecto que... Sim, esse é o objetivo, é tentar perceber, por isso é que eu digo minimizar o problema ao mínimo, o mínimo número de parâmetros, etc., para que a gente perceba quais são
os parâmetros, digamos, que são relevantes e que induzem esses tipos de comportamentos, não é? Eu sei que teve experiência, já me falou nisso, nomeadamente durante o doutoramento, mas depois também a experiência internacional dos Estados Unidos, França, Suíça, Japão e mais outras, se calhar. O que é que se traz dessa experiência? Penso que se traz alguma coisa, mas também se leva, não? Sim, leva-se, com certeza, não é? Aliás, as pessoas quando nos aceitam também é na expectativa de que nós vamos ajudar de alguma forma, não é? Um estudante de doutoramento, eu quando recebo um estudante de doutoramento de um país qualquer, é evidente que ele vem porque sabe que poderá comigo aprender alguma coisa e levar alguma coisa de novo, mas eu também ganho muito com ele, não é? Aliás, se há coisa que é importantíssima para mim, e que para mim não é uma perda de tempo, é dar aulas. Eu aprendo muito a dar aulas. E para além de aprender a dar aulas, estou em contacto com pessoas que me ficam a conhecer e que acabam por curiosidade de tentar perceber o que é que eu faço. E, portanto, mais tarde ou mais cedo eles vêm me bater à porta. Portanto, eu tenho ali também uma fonte de captação de estudantes para o futuro. Pronto, eu fiz, como disse, fiz o doutoramento essencialmente no Porto, o grau foi pelo Porto, já tinha esta experiência de ter ido a alguns sítios, mas mesmo assim eu achei que era importante para mim, e nesse aspecto a Universidade do Porto foi fantástica, porque me deu essa possibilidade. Eu já sendo professor, eles deram a possibilidade de eu ir um ano fora a fazer um pós-doutoramento. E eu fui fazer um pós-doutoramento para a Universidade de Boston. E está a ver, aqui, não há ambiente melhor ali. Sim. Harvard, MIT, em Boston, estão ali 60 e tal universidades num perímetro pequenino, não é? E, portanto, havia seminários todos os dias, a toda a hora, era só a gente andava um bocadinho de metro e ia ao MIT, andava um bocadinho de metro e ia a Harvard, portanto, a gente não bebia informação por todos os lados, não é? E, portanto, e também para perceber mais uma vez aquela questão que lhe disse da fasquia. Onde é que está a fasquia? Que eu acho que isso é que, esta questão do inbreeding, as pessoas que nunca foram fora, fizeram tudo numa universidade, fizeram licenciatura, fizeram doutoramento, são professores, nunca fizeram uma grande estadia fora, e têm dificuldade em perceber o que é realmente a ciência noutros sítios e o nível da ciência noutros sítios e aquilo que se faz. São muito formatadas ali. Então, portanto, acham, às vezes têm o ego muito grande, acham que são... E não é tanto verdade, porque há coisas, eu vi, há coisas fantásticas no MIT, não é? Toda a gente fala do MIT ou de Harvard, mas também há muito coisa má, coisas muito piores que é o que temos aqui em Aveiro, ou em Lisboa, no Porto, onde quer que seja. Portanto, há de tudo. Agora, em média, há mais lá gente a fazer coisas boas. E depois é gente que tem muitos recursos, coisa que nós não temos, não é? Pois. Tem muitos recursos. E isso faz a diferença, não é? Ter projetos com indústria, com vários organismos, porque eles têm muitos organismos. Nós temos, praticamente, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, não é? Nos Estados Unidos eles têm áreas da saúde, que metem muito dinheiro na ciência, os NSFs, portanto, que seria a nossa Fundação para a Ciência, mas, ou seja, e depois coisas mais regionais, coisas mais ao nível do Estado, estaduais e tal. Portanto, eles têm muitas facilidades e têm muito financiamento e, portanto, sobrevivem bem. Agora, para mim foi fantástico ter ido aos Estados Unidos, ter vivido aquela experiência. Olha, eu neste momento tenho um investigador russo comigo que está-me a visitar por um mês, que está aqui neste momento em Aveiro, que é fruto dessa minha visita, passagem pelos Estados Unidos. Portanto, esta ligação, não fazemos trabalho assim com muita frequência, mas de vez em quando ele lembra-se que é bom vir aqui a Aveiro. E vem aqui a Aveiro e, em geral, resulta um trabalho com a vinda dele, ou há qualquer coisa que eu lhe digo e ele acha curioso, ou que ele me diz a mim e eu acho curioso, e acaba-se por fazer um trabalho comum. Mas, portanto, ele ficou também a ver que aqui em Aveiro vale a pena visitar, não é? Pois. E é um cientista de um altíssimo calibre, mas gosta de vez em quando vir aqui a Aveiro passar uma temporada. Há quem diga que a primeira globalização ou um exemplo último da globalização é a ciência, porque a ciência não conhece muitas fronteiras, cada vez menos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A ciência é disseminada nos jornais da especialidade, exato, não é? Portanto, toda a gente tem acesso em princípio àquela informação. Hoje até já há muitas plataformas online e na internet, onde de forma gratuita, e até há
promove-se, a União Europeia tem promovido o acesso aberto, acesso aberto aos resultados da investigação. E isso é muito bom porque as pessoas têm sem pagar, têm imediatamente... Enfim, ela está a ser paga porque sim, o dinheiro entra de outra maneira. Sim, mas por exemplo, os repositórios científicos que algumas universidades têm, não é? Sim. As teses de doutoramento e algumas de mestrado... Sim, ficam acessíveis. Ficam acessíveis, isso é bom, não é? Isso é bom porque muitas vezes uma tese tem muito mais para além daquilo que foi a conclusão, não é? Aquilo que foi publicado nos trabalhos, não é? E portanto, e até o encadeamento que o estudante dá aos trabalhos que desenvolveu, só por esse encadeamento que ele domina melhor que qualquer outra pessoa, é importante às vezes ler-se numa tese de doutoramento. Tem mais detalhes, claro. E isso é relevante. E portanto, esses repositórios, como falei bem, são importantes e muita gente recorre a eles. É como quem diz, numa viagem é importante, não é só o destino, é o percurso que se faz, não é? E claro, adaptando aqui, claro. É um pouco isso no processo de doutoramento. Certamente. Porque aprende-se muito, um estudante aprende muito, e mais do que ao grau, propriamente dito, é o trajeto, é o tempo. O tempo também é que é importante, o amadurecimento das coisas. São várias skills, não é, que a pessoa vai adquirindo durante este processo, e isso é que vai fazer a diferença. Ou seja, no seu futuro, aquele treino que ele levou, as dificuldades porque ele passou, porque passa-se por muitas dificuldades, claro. Num doutoramento. As pessoas não pensam que aquilo que é trigo, que é sempre andar. Não é, mas quer dizer, porque é difícil. O próprio orientador, e passa-se comigo, quando me chega um estudante, eu muitas vezes não sei o que é que vou fazer com ele. Pois. Eu vou à procura de uma ideia que às vezes não dá nada e a gente vai num caminho e tem que seguir depois por outro. E, portanto, isto é uma procura constante de algo para se fazer, não é? E, portanto, Esse ponto é muito interessante. Eu já tenho conversado sobre ele várias vezes, que é vai-se por um caminho e não dá nada, como disse. O insucesso... Normalmente os investigadores, como qualquer pessoa, não gostam de comunicar os insucessos. No entanto, se eu comunicar um insucesso, e há outras sociedades onde é mais fácil fazer, nos Estados Unidos, por exemplo, a nível empresarial, que é, se eu sei que aquele caminho não deu resultado, eu devo comunicar que não venham por este caminho porque vão estar a gastar recursos que não dão nada, não é? Como é que se consegue estimular um pouco mais a partilha do insucesso? Pois, claro, é como diz, o insucesso faz parte do processo. E errar é estar a aprender, porque eu fiz qualquer coisa, mas concluí que não fui pelo caminho certo, mas aprendi durante o processo. E, portanto, também comunicar que, de facto, que esse não é, se calhar, um caminho seguro para determinado tipo de coisas, é relevante, não é? Portanto, faz parte da aprendizagem. Mas as grandes revistas, jornais científicos, não publicam artigos de insucesso. Não publicam. Mas pronto, mas é algo que nos grupos de trabalho essa informação passa, não é? Vai passando a informação de, olha, isto não é por aqui, por isso é que o orientador é relevante. Porquê é que o orientador é relevante? Porque sempre já passou mais por alguns desses casos de insucesso e mais facilmente consegue guiar o aluno. O aluno podia até estar com tendência de ir por ali. Ele diz, olha, não vais por aí, porque por aí já fui eu e também não resultou. Portanto, vamos tentar antes por aqui. Este é um bocado o papel do orientador. Agora, uma tese é fazer uma pergunta no início. Faz-se uma pergunta. Às vezes é difícil fazer a pergunta e podemos nos enganar na pergunta. A pergunta pode chegar-se à conclusão que não foi bem formulada ou que não era mais relevante. Mas essa é que é a dificuldade no doutoramento, não é? E à partida eu não sei o que é que vai dar. Porque essas situações, e hoje caiu-se nessa tendência que eu criticava como vice-reitor, e é uma prática que começou na Europa. E as pessoas não percebem que aquele dinheiro da Comunidade Europeia, que era para uma investigação, embora também tenha investigação fundamental, mas era um dinheiro que era para fazer muito em colaboração com empresas. Aqueles projetos europeus forçavam a ter empresas. Mas nós não temos que copiar ao nível da ciência, em Portugal, ou digamos da agência que financia, copiar exatamente o mesmo modelo. As ciências nos países, porque a Alemanha tem muito dinheiro da Europa para projetos europeus, mas tem os seus Max Planck e outras instituições que fazem a investigação fundamental, ou seja, não mudaram o cariz daquela investigação. E em Portugal passou-se a ter também a tendência que todos os projetos no final têm que dar um resultado.
E isso é completamente errado. Repare-se, o Prémio Nobel da Física deste ano, 2024, foi na inteligência artificial. Foi dado ao Hopfield e ao Hinton. Foi um modelo que eu também trabalhei um pouco nele no início. Foi um modelo que teve, nos anos 80, muita preponderância. Depois acabou por... Porquê? Porque os computadores ainda não estavam no ponto, ainda não tinham a capacidade para... E ainda não se sabia o suficiente para usar estes modelos. Mas é um modelo de 1980 que está na base da inteligência artificial. Portanto, são 40 anos. Está a ver? Se estivéssemos à espera de fazer projetinhos nessa altura para dar a inteligência artificial, hoje não havia inteligência artificial. As grandes revoluções saem destas ideias. Portanto, essa ciência de que tem que dar um resultado no dia seguinte, em geral é ciência fraca. É coisas que já qualquer um podia antecipar, coisa que até uma empresa podia fazer. Está a ver? E, portanto, não é assim que eu vejo a ciência. Não é assim tem que se dar liberdade à pessoa de fazer e dar a possibilidade. Claro, se a pessoa está sempre a errar, olha, eu meti dinheiro ali e ele errou, agora torna-lhe a meter dinheiro, ele torna a errar, enfim, se calhar já não é uma boa aposta. Agora, colocar financiamento numa coisa que é incerta à partida é importante, porque poderá vir a dar mais tarde frutos, não é? Muito bem, isto nós temos que estar atentos a isso mesmo. Muito obrigado por ter estado connosco aqui no ScienceCast. Foi um gosto. Este episódio chega ao fim, pode ser visto ou ouvido nas várias plataformas de podcast e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por estar connosco.